Jesus deixa algumas coisas muito claras para mim e para você. Primeiramente, algo que está acontecendo nos dias atuais e que aconteceu desde a sua ascensão, 40 dias depois, na verdade, quando ele falou, ele orientou que os discípulos permanecessem em Jerusalém para que do alto fossem revestidos de poder e de unção através do próprio Espírito Santo. Então, Cristo, ele disse o que iria acontecer, aconteceu, todos foram cheios do Santo Espírito de Deus, todos foram cheios do poder de Deus pelo Santo Espírito. Temos a plena certeza, certeza clara de que, glória a Deus, de que o Senhor, ele tem falado conosco, isso é claro, Deus tem ministrado para nós grandes coisas, Deus tem ministrado, maravilhas por vários pregadores, por vários profetas, e só nós conseguimos entender, ou seja, só entende aquele que tem um Santo Espírito de Deus. Essa promessa foi cumprida. Digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus está deixando claro que para que o Espírito Santo fosse derramado realmente na terra como Deus, para que o Espírito Santo habitasse também como Deus na terra, era necessário que Jesus Cristo fosse de volta para o Pai. Mas se eu for, enviá-lo-ei, ou seja, ele derramou sobre nós seu Santo Espírito, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a função clara do Espírito Santo na terra, na igreja neotestamentária. Por que eu estou aqui pregando? Porque o Espírito Santo está sobre a minha vida. Por que nesse momento você me ouve? Porque o Espírito Santo está sobre a tua vida. Por que muitas pessoas nos ouvem? E por que muitas pessoas nos veem e não entendem? Porque ainda não tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é de graça. O Espírito Santo está aí para cada um de nós. Vida de saúde, em nome de Jesus. Vamos nessa, vamos continuar nessa aqui, em nome de Jesus. Por que você me ouve? Por que eu posso estar falando? É porque aquele que crê, aquele que tem o Espírito Santo está recebendo essa palavra. Então a função do Espírito Santo, ela foi concluída na terra na medida em que Cristo foi para o Pai, derramou o seu Santo Espírito, e esse Santo Espírito está agora na terra, está sobre minha vida, sobre tua vida e sobre todo aquele que for convencido, está escrito, do pecado, porque não crê em mim. É interessante que o próprio Jesus falou, que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Então, Cristo está deixando bem claro aqui. O Espírito Santo vai convencer o ser humano, o mundo, do pecado, porque não creem em mim, ou seja, para que realmente entendamos que Cristo é o Senhor, é necessário que o Espírito Santo esteja sobre nós. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, quando Cristo fala, vou para o Pai e vocês não vão me ver mais, significa que, como em carne e osso, Jesus não se fará mais presente. Jesus aparece depois em espírito para Paulo, e Jesus aparece também para os seus discípulos após ressurreto, mas aí em corpo glorificado, mas não mais em corpo de carne comum. Por que em corpo glorificado? Porque os apóstolos, os discípulos estão trancados num lugar, escondidos, porque depois que Jesus foi sepultado, e aí saiu a notícia que o corpo foi tomado, aquela coisa toda, foi espalhado na cidade, que os discípulos roubaram o corpo, então estava todo mundo atrás dos discípulos, óbvio. E os discípulos, então, por aqui, correram, foram se esconder. E eis que estava tudo fechado, portas lacradas, e Jesus, já em corpo de glória, não tem mais barreira humana, ele passa por entre as paredes, ele passa pelas portas, ele tem corpo glorificado, ele voltou à sua glória, ele fala, paz seja convosco. Ok? Quem pode glorificar Deus por isso? E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Significa que o diabo e seus anjos já estão condenados. Já estão condenados. E todo aquele que estiver no diabo, infelizmente, também estará condenado. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado.
Bom, vivendo essa experiência que a gente vive na vida neotestamentária, da nossa vida diária com Cristo Jesus e entendendo as coisas que estão acontecendo e procurando também visualizar e vislumbrar as coisas que vão acontecer, a gente só entende uma coisa: só conseguimos porque o Espírito Santo está sobre nossas vidas, está em nós. Você só consegue porque o Espírito Santo está em ti. Você só consegue porque o Espírito Santo está em você. Não tem para onde correr, gente. A gente só consegue, eu só estou aqui pregando porque o Espírito Santo está falando. Eu só estou aqui pregando porque o Espírito Santo está aí contigo. E aí você consegue entender aquilo que Deus está querendo falar ao teu coração, à tua vida. Aleluia! Você pode glorificar Deus por isso? Enfim, essa obra, ela foi completada. Cristo deixou bem claro aquilo que ia acontecer e aconteceu. Mas quando a gente volta para o texto, e eu vou voltar para o texto aqui, no versículo de número 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Cristo está falando assim para mim, para você, e estava falando para os apóstolos, que eles só iriam entender completamente, depois que o Espírito Santo estivesse sobre a vida deles, dentro deles mesmo. Hoje a gente só consegue compreender, e graças a Deus por isso, né? Por isso que Jesus falou, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Veja, gente, o poder da unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Ele é tão grande, ele é tão magnífico, é tão tremendo, que mesmo nós, né, mesmo em eu ou você, a gente não viu Jesus, a gente não tocou em Jesus fisicamente, mas nós cremos totalmente que Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador, porque Cristo, né, significa Salvador. Jesus é o Cristo, ou seja, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, ressuscitou, Ele está à direita do Pai, e nós cremos nisso tudo, a gente não tem a menor dúvida disso. Ok? O que nos faz entender isso é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Ou seja, entendemos piamente que o Espírito Santo está sobre nós e que por causa disso cremos, sem sombra de dúvidas, que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, se faz presente em nosso meio e nos dá vida e vida e abundância. Cremos no seu milagre, cremos que seremos libertos, cremos que seremos salvos, cremos que haverá arrebatamento, cremos que seremos arrebatados, cremos que aqueles que morreram em Cristo, morreram no Senhor, primeiramente serão ressuscitados e nós depois, se estivermos vivos à época, seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos. Cremos em tudo isso. Aleluia! Somos pré-arrebatamento, pré-tribulacionistas, ok? A grande realidade então é que a gente só consegue tudo isso porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está na tua vida. Se não fosse assim, você não creria. E a gente só consegue crer e entender. E eu só vou dormir hoje, você só vai dormir. E a gente só vai acordar amanhã, se assim Deus permitir, por causa da presença do Espírito de Deus em nossas vidas. E a gente só vai crer. Hoje é um domingo, né? Vai estar começando a semana hoje. A gente só crê, só consegue acreditar que essa semana será uma semana de vitória para as nossas vidas, porque o Senhor está conosco. Senão você não acreditaria. Senão você não teria no teu coração esta certeza. É porque o Espírito Santo está sobre a tua vida. Se você crê, você pode glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus nos comentários aí. Então, voltando ao texto, e agora nós vamos para o versículo de número 13. Está escrito assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, que é o que está sempre sobre nós, sobre a tua vida, que está no mundo agora, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, Jesus falando, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então nós vivemos, muita gente fala, né, de plenitude do Espírito. Então, neste tempo neotestamentário, desde a presença do Espírito Santo, vivemos então a plenitude do Espírito Santo. Se você quer entender o que é plenitude do Espírito, entenda, é isso. A plenitude do Espírito aqui na terra é essa. O Espírito Santo habita aqui na terra como Deus está habitando em nós, ou seja, plenamente em nós.
Ele é pleno, Ele habita totalmente em nossas vidas. Ele habita totalmente na vida daquele que crê que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador. Então, esta é a presença plena do Espírito Santo, porque está escrito, né? A gente acabou de ler: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Nós, hoje, só estamos na palavra de Deus, que é a verdade. Só estamos em Cristo, que é a verdade, por causa da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo, aquele que é de Deus, que foi enviado por Deus, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O mesmo Espírito Santo enviado pelo Senhor Jesus Cristo estará dentro de nós, nos usando para que nós possamos também anunciar, porque a nós será anunciado. Alguém pode glorificar Deus por isso? E Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Ou seja, o Espírito Santo está na terra, porque foi incumbido pelo Senhor Jesus Cristo dessa missão. A missão de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. A missão de convencer o ser humano que Cristo está vivo, que Cristo é Deus, que Cristo é Senhor, que Cristo é Salvador e que Ele quer se fazer presente na vida de todo aquele que ainda não recebeu. Mas se você já recebeu Jesus Cristo, se você já tem esse Jesus sobre a tua vida, você tem que alegrar o teu coração. E você tem que deixar o Espírito Santo agir sobre a tua vida. Você tem que buscar a presença do Espírito Santo, mas também deixar com que Ele te use. Eu não estou aqui em vão, eu tenho certeza que alguém está recebendo essa palavra nesse momento. Tenho certeza que, talvez não nesse momento, mas depois de muito tempo, você deve estar, caiu de paraquedas aqui, está ouvindo essa palavra. Alguma coisa Deus tem contigo, alguma coisa Deus tem a fazer na tua vida, e é claro, Ele quer fazer o milagre acontecer na tua casa e na tua vida, mas é a começar de você. Ele quer fazer coisas maravilhosas. Por causa de quem? Por causa da presença do Santo Espírito de Deus. Por causa do Espírito Santo que está aqui na terra. Por causa do Espírito Santo que está agora aqui, que está aí em qualquer lugar, porque o Espírito Santo é Deus. E quais são as características de Deus? Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, sabe de todas as coisas. Onipotente, tem todo o poder. Então o Espírito Santo, como Deus, está na terra. Por isso que nós lemos aquele texto, clássico, que o Espírito Santo, ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque ele habita em nós. Porque ele habita na tua vida. Porque ele está presente na tua vida. Ele está presente na tua casa, no teu lar. Você só não desistiu e você jamais desistirá porque o Espírito Santo está sobre a tua vida. Porque você sente a plenitude do Espírito. Você pode até dizer assim: mas como eu estou sentindo, se eu tenho passado pela prova, pela luta, pela dificuldade? É por isso que você não desistiu, porque o Espírito Santo está na tua vida. Você sente a plenitude do Espírito. Se você tem o selo do Espírito Santo sobre a tua vida, você não vai desistir. Alguém pode glorificar Deus por isso? Você não desistirá. E o que explica você não ter desistido? E o que explica você não desistir? E o que explica mais do que a tua resiliência, mas a tua fé é: o Espírito Santo está na tua vida, de maneira plena. Então você sente a plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida. E uma das marcas fundamentais do ser humano sentir a plenitude do Espírito Santo é: ele não desiste. Ele crê que o Senhor Jesus vai agir. Ele crê que o Senhor Jesus vai operar. Alguma coisa mais forte, é claro, é o Espírito Santo, não te deixa desistir, não te deixa você pensar que acabou, não te deixa você pensar que é o fim. Sempre haverá mais um dia, o sol sempre nascerá de novo. Entenda isso. Ninguém vai impedir o sol de nascer. Podem haver nuvens escuras, mas o sol vai estar lá. Ninguém vai impedir da lua chegar. O céu pode estar escurecido, pode ter nuvens, mas a lua vai estar lá. Ninguém pode impedir as estrelas de aparecerem. O céu pode estar encoberto, mas as estrelas estão lá. Ninguém pode impedir a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Se você crê, você pode glorificar Deus por isso e adorar o nome do Senhor, porque Ele fala contigo. Eu sei que Ele está falando contigo. Talvez a gente esteja, você esteja pensando, são dias em que você precisa tomar decisões
precisa tomar atitudes, precisa resolver, dizer sim ou não, ir ou não ir, falar ou não falar, agir ou não agir. São momentos em que a gente fica pensando, como é que vai ser? Peça a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Peça a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. E deixa o Espírito Santo mover a tua vida. Deixa o Espírito Santo mover o teu coração, a tua mente, para que você entenda que na presença de Deus, usado pelo Espírito Santo, você vai vencer todas as barreiras no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Eu quero declarar que o Espírito Santo se faz presente sobre a tua vida e que o melhor de Deus vai acontecer na tua vida, na tua casa, e você verá o melhor de Deus acontecendo em todas as áreas da tua vida. Eu gostaria que você, nesse momento, tomasse posse dessa palavra e colocasse nos comentários: eu creio que Deus falou comigo